Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esta aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje nós vamos explorar um novo tipo de função. Nós já vimos as funções polinomiais e algumas propriedades. Em particular, nós detalhamos um pouco mais algumas características das funções monomiais e binomiais, né, que são as funções que eu tenho termos apenas lineares, que são proporcionais a x, e na outra eu tenho termos quadráticos, né, respectivamente. E hoje a gente vai ver mais um tipo de função, que são as funções exponenciais, tá? Essas funções, elas têm, quer dizer, a gente vai ver mais um tipo de função, que são as funções potência. Peço desculpa. Essas funções potência, elas são uma espécie de generalizações das funções binomiais e monomiais quando a gente tem apenas um termo em x, né? Ou seja, quando a gente tem apenas um x elevado a alguma coisa. Mas ela vai bem mais além do que isso, porque ela nos dá a possibilidade de ir para potências em que os polinômios não são abordados, ou seja, potências negativas, potências fracionárias, né? Porque quando nós vimos funções polinomiais, a gente focou no caso que as potências são positivas, né? E inteiras, além disso. Né? Então, agora a gente vai estender para o caso que as potências possam ser negativas e não inteiras, e assim tentar explorar e entender um pouco mais o que essa função potência pode nos dizer e como ela se comporta, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Ok, como eu falei para vocês, a aula de hoje a gente vai tratar de funções potências e, no geral, a gente quer sair com três coisas dessa aula de hoje. A primeira é a definição, né? A gente saber identificar o que é uma função potência. A segunda é tratar das funções monomiais e seus gráficos, tá certo? E depois a gente vai ver quais são os gráficos das funções potência, ok? Então, qual é a definição de uma função potência? Né? A função potência, ela em termos simples, é uma função que pode ser escrita da seguinte forma. A gente tem um f de x, né, que é um f como função de x, então esse x é uma entrada, sempre ressaltar. Aí eu tenho um k, que é uma constante, tá? Esse k é uma constante. A gente vai ter aqui o meu x, né, que é uma variável, vou colocar o x de verde, então o meu x é a minha variável, e a gente vai ter um outro termo aqui que também vai ser constante, que vai ser a potência, tá certo? Então, tanto esse k quanto esse n vão ser constantes, tá? Esse n, né, deixa eu chamar de a só para estar concordando com o que o livro fala. Esse A e esse K, eles podem ter qualquer valor, pode ser positivo, negativo. A única coisa que eu tenho que ter é que esse K seja diferente de zero, tá? Do contrário, né, eu tenho que essa potência aqui, o K e o A também. Do contrário, eu tenho uma função trivial, né? Eu tenho uma função que é zero, ok? Quando esse K é zero, e eu tenho uma função constante quando esse A é zero, porque qualquer número elevado a zero é igual a 1, né? Lembre disso, ok? O A é o que a gente chama, né, de expoente, tá? O A é o expoente, tá? É o nome dele que a gente chama, justamente porque ele é o que eleva, que é a potência, né? O expoente da minha função, ok? O K é o que a gente chama, né? O K é o que a gente chama de constante, constante de variação, tá? Ok? Ou constante de proporção, porque é justamente para me dizer quão proporcional é essa função, né? A função f é diretamente proporcional ao k. Então, se for 2, é proporção 2, tá certo? Então, é uma constante de variação ou de proporção, tá? Então, aqui é o expoente ou potência, tá? O k é a constante de variação ou de proporção. E aí, quando a gente tem uma função desse tipo, a gente pode dizer, por exemplo, que esse f aqui de x, ele varia com a ésima potência
né, de A. Então, é uma leitura que a gente pode fazer de uma função potência, né? Tipo, eu posso escrever aqui, só para a gente ter observação, f de x varia com a aésima. Esse A vai substituir pelo número em questão, tá? Potência de x, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um k vezes x elevado a 3, né? Eu teria que o f de x variaria com o cubo de x, uma forma de falar, ou com a 30ª potência de x, com a 10ª potência de x, e assim por diante, tá? Como eu falei para vocês, existem várias expressões que a gente pode usar em uma fórmula do tipo de potência, né? A gente colocou aqui alguns exemplos que o livro dá. Por exemplo, o comprimento de uma circunferência, como vocês bem sabem, é dado por 2π vezes r, né? Notem aqui que esse r o comprimento varia com uma ésima potência de r, ou varia linearmente com o r. Então, percebe que isso aqui é igual a essa formuleta aqui, tá certo? Então, eu posso dizer que o comprimento da circunferência é uma função potência do raio, em que a constante de variação ou de proporcionalidade é 2π e a potência aqui, ou o expoente, é 1. Então, se eu falar só para vocês que a função circunferência, a função comprimento de uma circunferência é uma função potência com expoente 1 e constante de proporcionalidade 2π, vocês já saberiam escrever que a fórmula para a circunferência é 2πr, tá certo? Então, aqui o expoente é 1, constante de variação ou de proporcionalidade, 2π. Tá? A área do círculo também tem uma forma como essa, tá certo? A gente tem o A, que é igual a πr ao quadrado. Só que agora a gente tem um outro expoente e uma outra constante de proporcionalidade, né? Ou constante de variação. Constante de variação, nesse caso, é o π e o expoente ou a potência é 2, tá certo? Que é o que a gente tem aqui. A gente tem também que a força da gravidade, ela varia com o inverso do quadrado da distância. É uma forma de dizer. A forma completa de se falar é que a força da gravidade é diretamente proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância e ao longo da linha em que essas massas se atraem, tá certo? Então, a gente pode escrever, por exemplo, o módulo da força gravitacional como sendo K dividido pela distância ao quadrado, né? Então, isso aqui, percebem que também encaixa nessa formuleta aqui. Então, portanto, a força gravitacional, ela é, sim, uma função potência. Só que a função potência aqui, ó, tá negativo, meu D. Ela é uma função potência da distância, só que como o meu D está dividido, né? Eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. K vezes D elevado a menos 2. Né? Lembre que a gente falou que a gente pode passar para cima entre o sinal de menos no expoente. Né? Revejam lá a aula que a gente trata sobre isso, ok? Então, a gente tem isso aqui, tá certo? A potência ou expoente é menos 2 e a constante de variação, nesse caso que eu estou colocando, é o K. Além disso, na física também a gente tem a lei de Boyle. Se a gente tem um processo termodinâmico que é mantido a pressão constante, a temperatura constante, a gente tem que o volume varia inversamente proporcional à pressão. O que significa dizer isso? Significa que se eu tenho um ambiente que tem um líquido e, por exemplo, tem uma temperatura constante, se eu aumento a pressão desse líquido e eu tento manter essa temperatura constante, a única maneira de variar isso possivelmente, fisicamente, é que o volume também diminua, né? Então, aumenta a pressão,
diminui o volume, isso indica que os dois são inversamente proporcionais. E isso é traduzido justamente por essa formuleta matemática aqui. Volume é uma constante dividido pela pressão. Aí aqui é o mesmo caso desse de cima, né? A variável aqui, pressão, que seria o meu x, está na parte de baixo. Então, pressão elevado a 1 na parte de baixo. Só que, quando eu escrevo dessa forma aqui, que é a forma que eu consigo identificar o meu expoente ou a minha potência, a gente tem que a pressão está elevado a menos 1, tá certo? E a constante de variação é K. Ok? Então, a gente tem que, quando a gente fala que a proporcionalidade é dessa forma aqui, em que eu tenho, em que R aumenta, por exemplo, e a circunferência aumenta, ou seja, uma variação positiva de R gera uma variação positiva de C, a gente diz que isso é diretamente proporcional, né? Uma variação direta. Se a gente tem que, quando eu aumento a variável, eu diminuo a minha função, que é nesses dois casos de baixo, ou seja, se eu aumento a distância, eu diminuo a força gravitacional, ou se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, a gente diz que a variação é inversamente proporcional, uma variação inversa, tá certo? Então, percebam que variação direta está ligado a expoentes positivos, né, como a gente pode ver assim, aqui, e uma variação inversa está ligada a expoentes negativos, tá? Certo, então agora a gente pode exercitar a nossa habilidade de identificar uma função potência através desses dois exemplos. Um deles a gente até viu na tabela anterior, mas vamos fazer de qualquer jeito, tá? Do mesmo jeito. Vamos ver aqui essa letra A, tá certo? Ele fala, verifique a potência ou expoente e a constante de variação para cada função e represente-a graficamente. E analise-a, tá certo? Ok, então vamos ver primeiro como é que a gente pode escrever de uma forma que fique parecida com essa definição que a gente deu da função potência, tá? Então a gente tem lá essa letra A, né, um f de x igual a raiz de 3x. Esse raiz de 3x, a gente pode escrever isso aqui como sendo x elevado a 1/3, né? Lembrem dessas características da potência, tá? Que a gente viu anteriormente. E isso aqui a gente pode escrever como 1 vezes x elevado a 1/3. E aqui já fica óbvio quem é cada uma das coisas, né? Esse cara daqui é o que a gente chama da nossa constante, né? Certo? É a nossa constante de variação ou de proporcionalidade. Esse cara daqui é nosso expoente ou a nossa potência, tá? Então, aqui é a nossa potência, é o A. Então, a gente já pode identificar, né, que o expoente, né, a constante de proporcionalidade, né? A constante de proporcionalidade ou de variação. De variação é dada por 1 e a potência é dada por 1/3, tá? Como eu falei para vocês, eu não tenho requisito desse cara ser inteiro. A potência ela pode ser fracionária ou inteira, tá certo? Ok. A outra coisa que ele pede é para representar graficamente, para analisar, tá? Então, para analisar graficamente, bora ver por parte. Primeiro, é interessante a gente discutir qual é o domínio, qual é a imagem, se ela é crescente, se é decrescente, se ela é simétrica em relação à origem, se ela é limitada, se ela tem algum extremo local, se ela tem assíntota, tá certo? Então, tudo isso é interessante a gente verificar e tudo isso a gente já aprendeu nas aulas anteriores, né? Então, se a gente for verificar um por uma, a gente pode dizer assim, o domínio, né?
Então, perceba o que seria o domínio. Domínio seria os valores de x possíveis para essa minha função, que eu não tenho nenhum problema. Nesse caso, como a raiz é cúbica, né, eu posso ter números negativos, tá certo? X com números negativos. Se essa raiz fosse quadrada, eu não poderia ter números negativos, né? Então, um exemplo disso é, por exemplo, 8, né, menos 8. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Né? Por quê? Porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8, tá certo? Raiz cúbica, né? Então, a gente tem que o domínio, ela pode estender a função tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, a gente tem que o domínio é todos os reais, tá? Todos os reais. A imagem, né? A imagem, qual é a imagem? A imagem são os valores de x positivo, que eu posso obter, os valores de y que eu posso obter, né? A partir dos meus valores de x que eu insiro. Uma maneira de ver essa imagem, a gente já sabe que o f de x ela pode ser tanto negativa, né, através daquele exemplo que eu dei aqui, quanto positiva, porque, por exemplo, raiz cúbica de 8 é 2. Né? Então, eu posso analisar os casos a casos e ver que esse f de x ele se estende tanto para os números negativos, né, até menos infinito, quanto para os números positivos até menos infinitos, e ainda inclui o zero, porque raiz cúbica de zero é zero. Então, da mesma forma que o domínio, a imagem é todos os reais. Tá? Bora ver outra característica dela. Né? Ela é contínua. Se eu olhar aqui, eu vejo que não tem nenhum salto, nenhuma descontinuidade. Então, é contínuo. Tá? Outra, né? Ela é crescente ou decrescente, né? Uma maneira de eu ver que ela é crescente é pegar números aleatórios, por exemplo, de menos 10 até 10, e analisar nesses intervalos como ela se comporta. Se eu for vendo isso, eu vejo que ela é crescente. Quanto mais negativo é o meu valor de x, mais negativo vai ser o meu valor de f de x. Então, significa que se eu decresço o meu valor de x, eu decresço o meu f de x, o que indica uma função crescente. Se eu cresço o valor de x, eu sempre cresço o meu f de x. Então, essa função, ela vai desde o número negativo de x até o positivo, sempre crescendo. Então, ela é sempre crescente, né? Eu posso dizer aqui que ela é crescente. Tá? Outra, e é crescente para todo x, tá? Ela é simétrica em relação à origem, né? Bora analisar a simetria dela, né? Se eu pego f de menos x, isso vai ficar a raiz, desculpa, isso vai ficar menos x elevado a 1/3, né? E isso vai ficar menos 1 elevado a 1/3 e x elevado a 1/3 pela nossa propriedade da potência aqui, que a gente já discutiu lá atrás, né? Menos 1 elevado a 1/3 é menos, né? Menos 1. E aqui eu vou ter x a 1/3. Então, isso está me dizendo que o meu f de x vai ser igual a menos o meu f de menos x vai ser igual a menos o meu f de x. Então, isso indica que essa função ela tem uma simetria, né? Lembra aquele tipo de simetria que eu falei para vocês? Só que essa simetria é o que a gente chama de antissimetria, né? Ou simetria ímpar, tá certo? Quando eu faço uma reflexão no meu eixo x e eu ganho um sinal de menos aqui. Então, ela tem uma simetria ímpar. Isso indica que a minha função ela é igual no quadrante superior direito e igual no quadrante superior inferior, né? Como se eu virasse ela de cabeça para baixo, lembre, né? Lembra aquilo? Então tem essa característica também, né? Então eu vou botar aqui que ela é uma função ímpar, função
ímpar, tá certo? Então, ela é uma função ímpar. Tá, ela não é limitada, tanto inferiormente quanto superiormente. Vocês podem analisar aqui, né? Porque quanto mais negativo for o meu valor de x, mais negativo será o meu valor de f de x. Então, ela não é limitada, tá? Não limitada. Ela não tem extremos locais também, né? Então, vou botar aqui, não tem extremos locais. Nem máximos, nem mínimos. Tá certo? Não tem assíntotas, né? Porque assíntotas seria o valor constante que ela vai para quando o meu x vai para o infinito, só que como ela vai para o infinito também, quando o meu x cresce, a minha função cresce também, ela não tem uma assíntota, e eu tenho que, aquele meu comportamento limite, né, a gente já pode adivinhar, né, o limite, quando o x vai para menos infinito, eu posso substituir direto, da f de x vai ser menos infinito também. E quando x vai para mais infinito, o limite disso aqui vai ser mais infinito. Então, eu posso colecionar todas essas coisas para escrever a minha função. Né? Aí, se eu olho o plot, eu posso escolher alguns pontos, tá? Para poder plotar. Por exemplo, eu posso colocar 1, 2, 3 e calcular. Eu posso, como eu sei que ela vai ser antissimétrica, basta eu olhar para esse plot aqui, porque eu sei que essa parte aqui de baixo vai ser igual a essa parte aqui de cima, né? Eu sei que ela sempre cresce, então eu tenho que ter um certo cuidado para não colocar ela como indo para uma constante, tá certo? Eu coloquei aqui, domínio são todos os reais, né? Mas eu sempre tenho que escolher algum ponto para cortar, tá? Ela é contínua, ela é crescente, ela não tem nenhum extremo, né? Como vocês podem ver também, ela não tem nenhum ponto de máximo nem mínimo local, né? E é isso, né? A gente tem justamente essas características que podem ser colecionadas nesse gráfico aqui. Então, percebe que todas essas características que a gente está montando aqui, elas dizem respeito apenas a essa expressão, tá certo? Né? Então, percebe que elas dizem um monte de característica dessa expressão que a gente pode ter, tá? Uma coisa interessante, né? Por exemplo, se eu fosse repetir o mesmo diálogo para esse cara daqui, o mesmo argumento para esse cara daqui, né? Percebam que esse cara daqui é diferente. Ela já é uma função que é par, né? Ela tem simetria, né? Só que ela é igual de um lado e do outro, é como se eu botasse um espelho aqui na frente, né? Ela tem uma descontinuidade em x igual a zero. O domínio dela, ela só é os valores, ela se estende para todos os valores de x, menos x igual a zero. A imagem dela, percebe que o y seria sempre positivo, porque esse valor aqui é sempre positivo, então é só os eixos positivos. O que mais? Ela é limitada inferiormente, porque como ela é sempre positiva, né, o menor valor possível que ela pode atingir é zero. Ela não tem nenhum extremo local, né, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum número em que ela é mínima ou máxima. E aí a gente pode ver que o comportamento, para quando x é muito grande, quando x vai para o infinito, esse comportamento é zero. Então, se a gente coleciona todas essas informações novamente, a gente acaba tendo que o gráfico seria descrito por essa função aqui, tá certo? Então, percebe que a função ela cresce, ela nunca chega em x igual a zero, porque x igual a zero não faz parte do domínio dessa função, tá certo? Justamente por a gente ter aqui essa divisão por zero, ok? Então, o y seria indo para mais infinito, quando x igual a zero. Não tenho valores negativos dela, então a imagem é só o eixo positivo de y, tá certo? Então, a gente não inclui o zero também, porque não existe nenhum x, além do x igual a infinito, que vai me dar um y igual a zero. Então, a gente não inclui o y igual a zero aqui também,
tá certo? Então, todas essas características podem ser vistas por aqui. Então, percebe que essas qualidades que a gente vem discutindo sobre as funções podem nos dar várias dicas de como é o comportamento gráfico dessas funções, né? Como a gente pode plotar graficamente essas funções, ou até enxergar se esse gráfico que a gente está vendo está certo ou errado. Por exemplo, se eu colocasse um gráfico aqui para vocês e falasse, olha, essa função aqui é uma função raiz cúbica. Vocês claramente vão falar, não, professor, isso está errado, né? Sem nem olhar os pontos, porque vocês iam olhar. Bom, a raiz cúbica ela é uma função que ela tem simetria ímpar, ou ela é antissimétrica. E essa aqui, claramente, tem uma simetria par. Tá certo? Então, essas características nos ajudam nessas discussões do nosso dia a dia, ok? Tá, vamos ver funções monomiais, né? O que seria o gráfico de uma função monomial? Ok? As funções monomiais, ela tem umas características diferentes, né? O que são? Funções monomiais não são funções em que o meu n é igual a 1. Então, a gente tem que ter certo cuidado aí. Monomiais são funções em que esse k continua sendo uma constante, tá certo? O meu n pode ser 0, né? Nesse caso, só que agora o meu n é um inteiro positivo, ou seja, pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá certo? Por que elas são interessantes? Porque elas aparecem muito por aí, tá certo? Então, se a gente quer analisar um gráfico de umas funções monomiais, a gente tem que procurar, por exemplo, quais são os gráficos, né, dessas funções quando eu tenho algo como, sei lá, 2 vezes x à quinta, ou quando eu tenho algo como 5 vezes x à sétima, tá? Quando eu olho essas funções aqui, claramente, cada um desses valores de expoentes vai me dizer uma propriedade diferente da minha função. 2 vezes x quadrado, né? Essas funções, por exemplo, são funções ímpares, né? Claramente a gente já vê, porque se eu faço uma reflexão por x, como eu tenho um expoente aqui ímpar, essa função vai dar um menos aqui na frente. E essa aqui é uma função par. Então, eu posso extrair várias características interessantes dessas funções para quando o meu n é inteiro. E eu posso extrair, inclusive, facilmente. Então, bora ver um exemplo, né? A gente já viu o exemplo do x quadrado diversas vezes. Bora ver um exemplo da função cúbica, tá? A função cúbica é f de x igual a x ao cubo. Então, é uma função monomial, tá certo? O domínio do x é todos os reais, então, para todo real que eu coloco aqui, eu tenho um valor correspondente da minha imagem, então, o meu domínio é todos os reais, tá certo? A imagem também é todos os números reais, então eu posso ir colocando aqui, populando meus números reais aqui, eu tenho um valor de x correspondente, né? Então, para x negativo, o meu y vai ser negativo, para x positivo, o meu y vai ser positivo, e eu tenho todos os reais na minha imagem cobertos. Ela é contínua, eu não tenho nenhuma descontinuidade, porque até em zero, essa minha função é zero. É crescente, né? Olha, crescente para todo x, tá certo? Prestem atenção nisso. Pode ser importante aqui no futuro, né, para as características dessas funções monomiais, quando x igual a 3, e percebe também que por que vai ser importante? Se a gente tem uma função polinomial, uma função polinomial seria uma espécie de várias combinações de funções monomiais. Então, se a gente entende a função monomial, a gente pode combinar várias funções dessa para formar a polinomial e também falar a respeito do gráfico dessas funções, tá? Então, a gente tem aqui que ela é contínua, crescente para todos, é simétrica em relação à origem, né? Só que ela é antissimétrica no fundo, né? Porque a gente tem uma função ímpar, ela não é limitada inferiormente nem superiormente, ela não tem um extremo local e ela não tem assíntotas horizontais nem verticais, né? O comportamento do domínio é esse aqui, como a gente pode ver direto da definição da minha função. Ok? Certo. Então, isso a gente tem para o x ao cubo, mas a gente pode muito bem tirar para os outros, né? Então, bora ver o exemplo. Esse exemplo aqui, né, é muito simples, porque seria esse mesmo gráfico, só que puxado
justamente porque eu tenho o fator de 2 aqui, né? Então, se eu fosse comparar, por exemplo, esse gráfico daqui, né, olhando uma outra escala aqui, esse pontilhado aqui seria o gráfico de x ao cubo, né, que foi o gráfico que eu vi anteriormente, só que aqui está em outra escala. Percebe que aqui está numa escala em que o 1 do x é a mesma coisa do 1 do y, e aqui a escala é diferente, porque olha o tamanho do 1 do x e olha o tamanhozinho do 1 do y, justamente para visualizar melhor, tá certo? Então percebe que o pontilhado aqui é o x, tá? O x aqui, ele cresce mais vagarosamente do que a linha sólida, porque a linha sólida tem esse peso 2 aqui, né? 2 vezes essa. Então, cada ponto aqui, o ponto da linha sólida vai ser 2 vezes o ponto daqui. Então, vai descer aqui para cá. Mesma coisa vale para esse. Então, eu posso enxergar o gráfico da função monomial x ao cubo, né? Quando eu tenho aqui o 2, como sendo a mesma do x ao cubo, só que esticada para cima, para baixo também. Tá? A função x à quarta, né, eu posso enxergar assim as características de uma maneira semelhante a essa, só que a função, para quando eu tenho um expoente par, ela é uma função simétrica. Ela tem um extremo local, né, que é um mínimo para quando x igual a zero, ou um máximo, dependendo desse valor daqui. Nesse caso é o máximo, porque é negativo. Mas ela é sempre muito semelhante à função de x ao quadrado, né? Percebe, né? Não é uma parábola, porque a parábola só é quando eu tenho x ao quadrado, mas ela é muito semelhante. Então eu vou ter justamente esse comportamento, tá certo? Esse é o comportamento que eu tenho de x à quarta. Como eu tenho um valor negativo, lembra da mesma forma que eu tinha do x quadrado, eu inverto a minha função. Então, teria um inversa daqui, né? A inversa dessa pontilhada direto seria uma pontilhada que vai até a ponta daqui, tá certo? Teria uma coisa assim. Só que, como eu tenho fracionário aqui na frente, essa função aqui é achatada por causa desse número fracionário. Lembrem, né? Que quando eu multiplico uma função aqui por um número menor do que 1, eu achato ela. Como eu multiplico por um número maior do que 1, eu estico ela. Então, eu tenho essas características aí que a gente tem que seguir justamente para ter o comportamento dessa função. Então, a gente tem muito bem como a gente pode esboçar um gráfico dessa função. Eu sabendo disso, eu posso, por exemplo, pegar 2 pontos, né? Aqui e aqui, escolher e meio que esboçar o resto tranquilamente. Um lado daqui vai ser igual ao lado esquerdo, justamente por causa da simetria da função, tá certo? E aí eu consigo expressar a minha função sem nenhum problema, ok? Ok. Certo. Aí essas funções, né, essas funções exponenciais, né, desculpa, essas funções potência, eu posso também agora estender essas características gráficas para outras formas. Por quê? Porque agora eu entendendo mais ou menos como funcionam as monomiais, eu posso entender como funcionam as fracionárias. Porque as fracionárias, elas vão ter um certo aspecto que vão fazer a gente crescer, mas dependendo do regime que eu estou, ela cresce mais ou menos do que as funções monomiais, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem os casos aqui, ó. Esses casos aqui, eu tenho uma função potência em que eu tenho um k vezes x ao quadrado. Na verdade, para simplificar, a gente tem um x elevado a, né? X quadrado não, x elevado a. Então, o que eu quero analisar? O comportamento dessa função para quando eu tenho... tem um k aqui, deixa eu escrever de novo. Eu tenho um k x elevado a. O que eu quero analisar? O comportamento dessa função, certo? Quando eu tenho um a menor do que 1 e quando eu tenho um a maior do que 1. A igual a 1, eu sei o que eu tenho, né? A igual a 1, eu tenho justamente uma reta, tá certo? Eu tenho justamente essa reta aqui que passa pelo ponto 1,k, né? 1, quer dizer, 1 e k, né? Então, esse ponto aqui em y, esse ponto bem aqui, é o meu ponto k,
tá? Então, essa é a minha reta que eu tenho, passa por esse ponto. Ok. Então, o que eu tenho que expressar agora? O que acontece quando o meu A é menor do que 1? Percebe que quando ele é menor do que 1, se o meu x é igual a 1, o meu f de x também vai ser k, tá certo? Então, ele também vai ser k. Se o meu x for maior, se o meu a for maior do que 1, né, em x igual a 1, digamos que eu tenho um a igual a 2. Né? Só para a gente ver um exemplo mais sólido. A igual a 2. Eu vou ter que o meu f de x vai ser k vezes x elevado a 2. Em x igual a 1, eu tenho 1 ao quadrado, né? Então, eu vou ter o meu 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então eu tenho que o meu f de k vai ser, o meu f de x vai ser k. Então, para qualquer seja o meu expoente diferente de zero, quando o meu x for igual a 1, ele sempre vai coincidir, tá certo? Então, esse meu ponto aqui, né, eu estou tomando um expoente maior do que zero também, tá certo? Eu não estou considerando expoente negativo aqui. Então, esse ponto daqui, ele sempre vai ser um ponto em que todas as minhas funções potências vão cruzar, ok? Até aí tudo bem. Então, a ideia agora é tentar identificar como essas funções potências vão cruzar, né? E aí eu tenho alguns casos, né? Eu tenho o caso em que a minha função ela tem o expoente menor do que 1, e eu tenho o caso que ela tem o expoente maior do que 1, ou igual a 1. Eu tenho o caso em que ela tem o expoente maior do que 1, e eu tenho o caso em que ela tem um expoente menor do que zero, né? Aí eu posso incluir zero, porque o zero também está incluso nesse caso. Então, percebe que o caso em que ela é entre 0 e 1, né, com 0 e 1 não inclusos, obviamente, eu tenho que desse lado aqui, ela começa a crescer mais rápido do que as outras aqui, do que essas duas, justamente que para quando eu tenho um número fracionário, a raiz de um número menor do que 1 é maior, né, do que a potência. Então, eu tenho aqui justamente esse crescimento mais rápido inicialmente, só que a partir do número 1, né, o que eu estou falando é o seguinte, né, se eu tenho, por exemplo, 0,2 elevado a meio, é a raiz desse número aí, né? Então, a raiz de 0,2 vai dar, deixa eu fazer a continha aqui, tá? Ó, a raiz de 0,2 vai dar, por exemplo, 0,44. E aí, se eu pego o exemplo, por exemplo, de 0,2 ao quadrado, 0,2 ao quadrado vai me resultar no seguinte. Ele vai me resultar em 0,04. Tá? Então, quando o meu número é fracionário, tá certo? E eu tenho meu x menor do que 1, essa minha função ela cresce mais rapidamente. Então, eu tenho esse crescimento inicial mais rápido do que para caso a minha função aqui, o meu expoente seja inteiro. Só que a partir de x igual a 1, né, eu tenho que a minha função com a maior do que 1 cresce mais rápido do que a minha função com a fracionário. A gente pode ver isso no caso em que eu tiro essa vírgula aqui, né, esse número aqui é maior do que 1, e eu vejo como é que fica o resultado, né? A raiz de 1 de 2 vai dar, por exemplo, 1, alguma coisa, raiz de 2 é 1,41, né, aproximadamente 1,41, e 2 ao quadrado, né, eu posso botar aqui direto, vai ser igual a 4, né?
Então, eu tenho, por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente pode ver claramente que para um x menor do que 1, o fracionário ele gera um número maior, enquanto o maior do que 1 gera... Fracionário não, desculpa. O expoente menor do que 1 gera um número maior, enquanto o expoente maior do que 1 gera um número menor. Para um número de x maior do que 1, os papéis invertem. Né? E o gráfico, isso reflete nesse tipo de gráfico aqui. Para quando eu tenho um expoente menor do que 1 e maior do que 0, a gente tem um gráfico que cresce rapidamente no começo, mas depois o crescimento dele é mais lento. Para quando eu tenho um expoente maior do que 1, quando eu tenho um expoente maior do que 1, o que acontece? Ele cresce mais lentamente, né, no começo, e depois começa a crescer mais rapidamente. O expoente negativo, ele é diferente. O expoente negativo, como ele, no fundo, aparece no denominador, a gente já viu isso no caso do x a menos 2, né? Porque isso, no fundo, é k sobre x ao quadrado. Ele explode na origem, né? Ele cresce muito rápido na origem. Então, ele vai para infinito na origem, né? O domínio não está incluso a origem. E para o caso em que o x vai para infinito, esse número tende para zero. Ele se aproxima de zero. Então, o caso de A negativo, ele faz justamente esse comportamento. E aí a gente inclui as várias formas do que a gente pode ter. Nesse caso aqui, é quando a gente tem, né, o caso A é quando a gente tem o K positivo, então o gráfico vai ficar aqui desse lado, tá certo? Quando o meu K é negativo, o gráfico só inverte, né? Então, ele, ao invés dele ficar nesse quadrante de cima, nesse cara daqui, ele passa para o Y negativo. Então, essa vai ser a minha única diferença, tá certo? Então, por exemplo, se eu tiver o gráfico, quiser explorar o gráfico de A, né? E eu botar para vocês aqui, será que o gráfico de x a meio é assim? Vocês já vão saber que não, né? Porque aqui ele está crescendo muito devagar a partir da origem, né? Será que o gráfico de x a meio é assim? Não, né? Então, vocês vão saber que o gráfico de x a meio, por essas características que a gente está colocando aqui, ele se aproxima mais de um comportamento dessa forma aqui, tá certo? Então, porque quando meio é menor do que 1, então a gente tem algo desse tipo. Se eu tenho um gráfico de x a décima, né? X a décima. Será que o gráfico de x a décima é assim? Não, né? Porque isso aqui parece mais um gráfico de uma função potência com o A negativo, né? Será que o gráfico de x a décima é assim? Né? O x está crescendo, o y está crescendo, então deve ser assim. Não, não é assim. O gráfico de x a décima deve ser uma coisa que cresce rapidamente, mas no começo ele começa crescendo muito lentamente, tá certo? Então é mais ou menos isso que a gente tem. Ok? Melhor assim, né? Quanto maior a potência, mais lentamente ele cresce no começo e mais rapidamente ele cresce no final, tá? Então a gente tem isso aqui. Então essas características nos fazem ter uma forma mais interessante de desenhar o gráfico dessas funções, tá? Então bora ver alguns exemplos, né? Vou começar aqui. Então o exemplo 1 que a gente tem vai ser o gráfico de f de x 2x a menos 3. Ok, como eu tenho o menos 3 ali em cima, isso já me indica o quê? Já me indica que essa função vai ser uma função ímpar. Ela vai ter uma simetria entre que o quadrante superior direito, né, ou esquerdo, sei lá, dependendo de como eu vou ver essa função, vai ser igual à parte de baixo, né? A parte de cima vai ser igual à parte de baixo, ok? Então, como é que seria um gráfico como esse aqui, né? Eu tenho meu A negativo, isso me indica o quê? Me indica que essa função, ela vai começar muito alta aqui e depois vai decaindo, né? De alguma forma vai decaindo. Então, eu imagino que o comportamento vai ser algo assim desse tipo. Como ela é uma função simétrica com simetria ímpar ou antissimétrica, né? Como a gente está chamando também, eu tenho que essa função vai ser igual aqui na parte de baixo, né?
Então, a parte de cima daqui vai ser igual aqui e a parte aqui vai ser igual aqui. Então, eu tenho uma coisa desse tipo aqui, né? Eu tenho uma coisa desse tipo aqui, tá certo? Estou desenhando rapidamente, é só para ter um esboço, para tentar identificar mais ou menos como é que vai ser essa função, tá certo? Não é para ter uma coisa exata. E se eu quiser uma coisa mais exata, eu pego alguns pontos de demonstração para tentar identificar qual vai ser essa minha solução, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar alguns pontos para tentar analisar, eu pegaria os pontos que é mais fácil calcular. Eu vou pegar o ponto 1 e 2, né? X igual a 1 e x igual a 2, tá? X igual a 1, x igual a 2. Então, em x igual a 1, eu tenho o x igual a 1 e o k, 2, né? Então, vai ficar o k, 2. 1, 2. Então, aqui vai ser um ponto, tá certo? X igual a 1, k igual a 2. A mesma coisa no outro. Só que aqui eu tenho antissimetria, o outro ponto vai ser esse cara daqui. Em x igual a 2, eu tenho 1 sobre 2 ao cubo. Então, eu tenho 1 sobre 8, né? E x igual a 2, 1 sobre 8, dá, vezes 2, né? Vai dar 2 sobre 8. Né? Vou botar aqui x igual a 2, eu tenho o meu f de 2, que vai ficar 2 dividido por x ao cubo, né? Ou seja, 2 ao cubo. Isso aqui vai dar 2 dividido por 8, ou 1 quarto. 1 quarto é 1 dividido por 4, né? Então, eu tenho que dividir a unidade do x por 4, ou do y por 4, né? X igual a 2 e o y vai ser 1, 2, 3, 4. Então, vai ser mais ou menos por aqui, assim. Então, eu sei que vai passar nesses dois pontos, tá certo? Então, se eu fosse ligar, vai ser algo que vai cruzar esses dois pontos, mas depois vai indo para zero. E aqui vai cruzar esses dois pontos, depois aumentar e depois indo para zero. Então vai ser uma coisa assim, tá? Não tem essa curvinha aqui que eu coloquei, mas porque desenho é difícil, tá? Mas desenho assim no computador. Então vai ser mais ou menos assim o gráfico. Bora ver? Algo desse tipo aí, entende? Então dá para especular mais ou menos como a gente vai esperar que esse gráfico se comporte, tá certo? Bora ver outro gráfico aqui. Outro gráfico. F de x igual a menos 0,4 x elevado a 1,5. Tá? Aí a gente tem que analisar com mais cuidado, né? Porque percebe que esse x elevado a 1,5 pode ser um pouco um pouco intricado já para analisar, né? A gente já sabe que vai ter uma reflexão aqui, né? Se for positivo, por exemplo, esse número, esse cara vai trazer para baixo, porque ele tem um sinal de menos. Mas para analisar essa potência aqui de 1,5, a gente pode simplificar um pouco mais. Posso colocar isso aqui como sendo 0,4. 1,5 é 3 dividido por 2, ok? Então, aqui eu posso colocar isso como os menos 0,4. O 3 dividido por 2, a gente pode escrever, né, como sendo a raiz de x, né, ou, bora por parte, x elevado a meio elevado ao cubo, né? Só que aí a gente tem agora o seguinte, né? Agora a gente tem o ponto que eu queria chegar. Percebe aqui que eu vou ter raiz de x ao cubo. Eu tenho uma definição para raiz de x para quando x é negativo? Não tem, certo? Não tem essa definição. Como eu não tenho essa definição, o meu domínio vai ser só os números positivos de x, tá certo? Beleza. Agora, para analisar, né? Eu já sei que o crescimento desse cara, como o número aqui, o expoente é maior do que 1, ele vai ser semelhante a esse caso daqui. Tá certo? E quando x é igual a 1, a minha função vai ser menos 4, né? Menos 0,4. Ou seja, está para baixo, né? Então, se eu fosse desenhar o meu gráfico, seria algo assim. Eu tenho meu y e eu tenho meu x. Para o x negativo eu não tenho nada. Para x igual a 1, o meu y vai ser 0,4. Então, se meu y1 é aqui,
É mais ou menos um pouco da metade aqui. Então, aqui, se aqui é 0,5, né, menos 0,5, eu vou ter que o meu y está mais ou menos por aqui, tá? Então, eu tenho que a minha curva passa por esse ponto aqui. Ok? E eu tenho que ela vai crescer da mesma forma que eu tenho esse cara daqui, né? Esse crescimento aqui, porque o meu A é maior do que 1. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Quando o meu ar é maior do que 1, eu tenho esse mínimo local aqui, essa espécie de mínimo local aqui, né? Então dá para entender a diferença desse caso aqui do A menor do que 1, porque o A menor do que 1 não tem esse mínimo local, né? Sempre cresce. Tá? Então eu vou ter nesse caso aqui, como vai ser negativo, não vai ser o mínimo local, vai ser o máximo local, então eu vou ter algo desse tipo assim, crescendo assim, tá? Então é esse gráfico que eu vou ter mais ou menos, né? Não é uma parábola, porque é 1,5, mas é parecido com uma parábola. Então é algo desse tipo aí que a gente vai ter, né? Semelhante, percebe? Tá semelhante. O importante é ficar semelhante, tá? Porque como é um esboço é só para tentar identificar as principais qualidades desse gráfico, tá? Ok. Tá. Finalmente, né, por último, tem um outro gráfico aqui para vocês, que vai ser o f de x, que é igual a menos x elevado a 0,4. Tá? Então, é um valor que é negativo. É difícil analisar, primeiro, se existe um número negativo ao qual esse x, né, eu preciso identificar, e para identificar, sempre é bom a gente escrever essa potência em termos de raízes, né, porque raízes a gente sabe identificar. Bom, para escrever em termos de raízes, eu posso notar o seguinte, eu posso notar que esse menos x elevado a 0,4, eu posso escrever como x elevado a 2 quintos, tá? 2 quintos. Então, eu tenho 2 dividido por 5 dá 0,4, né? R$2 dividido por 5 pessoas dá 40 centavos, tá certo? Então, eu tenho aí, né, já a identificação, e agora eu vou escrever igual eu escrevi o outro, né? Esse 1 aqui no fundo é menos x elevado a 1 quinto elevado ao quadrado. Tá? Então, aí eu vou ter que isso aqui vai ser a raiz quíntupla, né? Ou a raiz quintoésima de x elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, como esse cara é ímpar, o meu domínio vai ser tanto os números de x negativo quanto os números de x positivo, incluso o zero. Perfeito. Né? Então, eu incluo o zero, deixa eu testar aqui, certo. Então, aí eu posso identificar tranquilamente, né, como é que eu faço essa expressão. Ela é simétrica, não, desculpa, ela é simétrica. Se eu faço o gráfico, a reflexão, olhando para esse caso aqui, se eu faço a reflexão, olha o que aparece. Então, menos x, isso aqui vai ficar menos a raiz quíntupla de x, de menos x ao quadrado. Aí aqui, esse raiz quíntupla vai ficar menos, então vai ficar o menos aqui do lado de fora, então vai ficar quíntupla de x ao quadrado. Então, se eu fizer o quadrado, vai ser o quadrado do menos 1 aqui que está multiplicando e o quadrado desse raiz quíntupla de x. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Então, aqui esse 1 aqui não vai dar interferência em nada. No final, vai ficar a raiz quíntupla de x ao quadrado, que é a minha mesma função. Então, essa função é par. Ela tem uma simetria par. E aí, do crescimento, eu sei já que o crescimento dela vai ser igual a essa aqui, desse caso, em que eu tenho o A menor do que 1, né? Só que como eu tenho um menos, um K negativo, eu vou ter algo mais parecido com esse caso aqui de baixo.
Então, se eu for expressar o gráfico, eu vou ter algo desse tipo aqui. Então, percebe que o crescimento é parecido com outros, só que girado para baixo, justamente porque o meu número aqui na frente é negativo. Então, eu tenho o crescimento aqui dessa forma, e como ela é simétrica, tudo que está do lado direito está do lado esquerdo também. Finalmente, assim, só para te deixar explicitamente, né, o gráfico da função x², né, a raiz quadrada, desculpa, porque como ela é muito semelhante à função fracionária, né, que eu tenho menor do que 1, a menor do que 1, é importante a gente destacar ela, né? Então, para analisar a função raiz quadrada, a gente tem um domínio, né, que é todos os positivos, né, não tem número negativo da x², pelo menos não no domínio dos reais. Ela é crescente, né? Então, ela tem crescente aqui, contínua, nessa região, domínio, não apresenta nenhuma simetria, ela é limitada inferiormente, né? Porque o menor valor dela é 0, apesar desse valor não ser mínimo, né? Porque a curva não tem nenhuma concavidade ali naquele ponto, né? Então, é limitada inferiormente, mas não superiormente. Tipo, tem um mínimo local, digamos, porque ela termina lá. Desculpem, tá? Ela termina lá. Então, ela tem esse mínimo local, que também é o mínimo global dela, né? O mínimo de todos os valores dessa função. Ela não tem assíntotas nem horizontais nem verticais. O comportamento dela nos extremos no extremo, que no caso é para x mais infinito, é y igual a infinito, tá certo? Certo, pessoal. Na aula de hoje, a gente viu a função potência, várias características dessas funções potência. E aí, aos poucos, a gente vai introduzindo também como representar graficamente essas funções, né? Como eu já falei para vocês durante a aula, quando a gente fala representar graficamente, como vocês não têm nenhum computador em mãos, agora tem porque é o celular, né? Então vocês podem fazer gráfico com esse celular, é só buscar no Google ou em algum lugar assim, que deve aparecer vários programinhas para fazer gráficos de funções potência, tá certo? Mas é interessante também a gente saber visualizar e identificar se aquela potência é menor do que 1, né? Se aquela potência é maior do que 1, se o meu K que está aparecendo multiplicado, se ele é positivo, se é negativo, se a minha potência é ímpar ou é par, que tipo de simetria ela tem. Então, todas essas perguntas a gente tentou abordar na aula de hoje, né? Então, a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Como sempre, leiam um livro, leiam um conteúdo para poder refrescar, para poder entender um pouco melhor, tá? Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima.